Queridos irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Se você puder colocar-se de pé mais uma vez, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho conforme nos escreveu Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6. Quero ler com você apenas o versículo 9. Mateus, capítulo 6, o versículo de número 9. Mateus capítulo 6, versículo 9, se você encontrou, vamos ler juntos? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, que por meio da tua palavra o Senhor fale ao nosso coração. Toma cativa a nossa mente, ó Deus, e nos atraia a voz de Cristo. Nós desejamos, ó Deus, ouvir o que assim nos diz o Senhor por meio das Escrituras. Em nome de Jesus, todo ruído, toda distração, a Tua palavra, a voz do Senhor, que o Senhor mesmo expurgue do nosso coração e do nosso meio, no nome de Jesus. Que estejamos atentos e sensíveis a fim de discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem sentar. Semana passada nós introduzimos uma pequena série de sermões baseado nessa oração, que é chamada de oração modelo, oração do Senhor, oração dominical ou oração do Pai Nosso. E eu falei aqui que seja você um cristão protestante ou católico ou um espírita ou alguém que não abraça nenhuma religião em si, nenhuma fé, nenhum credo, em algum momento você já professou essa oração. Numa repartição pública ou privada, essa oração é emitida, é discursada e faz parte já da crença popular, pelo menos aqui no Brasil. Mas, meus irmãos, essa oração não nos foi dada para ser uma reza. O objetivo de Jesus não foi oferecer um mantra com palavras mágicas que nós recitamos e então alguma coisa espetacular acontece. Essa oração, ela traz consigo verdades e princípios teológicos poderosos que ensinam-nos quanto à nossa relação com Deus. Nós temos aqui um mapa que vai descortinando-se diante dos nossos olhos, conduzindo a nossa alma de maneira correta até a presença do Todo-Poderoso. Até porque é preciso que se diga que nem sempre oraremos de uma forma correta. Jesus passa a ensinar os discípulos a orar. Isso presume algo fantástico, que orar é algo que a gente aprende. Por conta da nossa natureza caída e do pecado que jaz em nós, nem sempre nós vamos orar como convém. E a Bíblia também diz isso. Nem sempre sabemos orar como convém. Nem sempre sabemos pedir o que convém, fazendo-se necessário a intercessão do Espírito Santo. O apóstolo Tiago ainda diz que algumas vezes nós vamos ainda cometer um erro ainda mais grave. Nós vamos orar mal. E Tiago vai dizer que vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês oram mal, vocês pedem mal, a fim de atender aos desejos e ambições frívolas do coração. E por essa razão, nós não somos atendidos. Então Jesus ensina os discípulos a orar. Certa ocasião eu ouvi o pastor Paul Washer dizendo que em todo o ministério de Jesus, em nenhum momento ele para ensinar os discípulos a pregar. Os discípulos aprendem a proclamar pela observação, vendo Jesus, ouvindo Jesus, mas em nenhum momento Jesus monta uma classe dizendo assim, ponto 1 do sermão, ponto 2, e então passa-lhes a ensinar a arte da pregação. Você não encontra isso em nenhum dos evangelhos. É pela experiência e pela observação que os discípulos de Jesus aprendem a como proclamar as boas novas do Evangelho. Mas algo chamou a atenção dos discípulos em Cristo. Ele era um homem de oração. E mesmo sendo Deus, ele era o Deus que orava. E mesmo sendo aquele que não precisa e nunca precisou de nada e nem de ninguém, não foram poucas as vezes que Jesus intencional e propositalmente abriu a sua agenda para curvar-se diante do Pai, sendo Ele aquele que tudo sabe, que tudo conhece, que detém todo o poder. Ele não hesitou em lançar-se diante de Deus pelo exercício da oração. É óbvio que Jesus fez isso
não por uma necessidade humana apenas, mas Ele fez isso para nos ensinar, para modelar para nós uma prática de vida cristã que agrada a Deus, mostrando nos meus irmãos uma verdade óbvia de que é impossível, escute isso, sermos cristãos fiéis e vivermos uma vida para a glória de Deus, e vermos sendo cumprida em nós a sua vontade e o seu propósito, se nos distanciarmos do lugar da oração. Jesus ora para nos ensinar que nós não nos bastamos. Jesus ora para nos ensinar que nós não somos suficientes. Jesus ora para nos ensinar que o poder está em Deus e não em nós mesmos. Jesus ora para nos levar para um lugar longe da prepotência, da soberba e da arrogância espiritual, de achar que nós podemos, nós fazemos e que está em nosso controle. Jesus ora para nos ensinar também o privilégio da comunhão. E eu falei isso na semana passada. A oração, mais do que um balcão de vendas, em que a gente se apresenta como pedintes, a oração é a ambiência mais familiar que um filho pode frequentar. É o lugar onde a alma do filho se encontra com o coração do pai. A oração nos foi dada não apenas para peticionarmos diante de Deus as nossas causas, apresentarmos diante dele as nossas queixas e derramarmos diante dele o nosso coração. A oração nos foi dada como uma porta aberta com privilégios inimagináveis, onde a gente pode acessar a presença do Deus Pai, o Todo-Poderoso, tomarmos lugar à mesa, usufruirmos e desfrutarmos do gozo e da alegria que vem de estar com Ele. Meu irmão, eu tenho repetido uma tese ao longo da minha vida, como pastor e como crente, que o Senhor está muito mais interessado em quem nós somos com Ele, do que naquilo que nós fazemos para Ele, ou mesmo em Seu nome. O primeiro chamado de Deus para nós, não é para fazermos coisas, é para estarmos com Ele, que é dados aos seus pés, aprendendo dEle, desfrutando dEle, alegrando-se nele, e não naquilo que Ele faz apenas. O Senhor Jesus, está escrito isso em Marcos capítulo 3, quando chamou os discípulos, diz o texto, e a gente aprendeu muito isso no discipulado Life on Life, era uma das teses do discipulado Life on Life, dizia assim: Jesus chamou seus discípulos para estarem com Ele, e depois os designou para pregarem a palavra e então expelirem demônios. Mas perceba, o primeiro chamado é um chamado a estar com Cristo. E nós precisamos enxergar a oração como esse privilégio, como uma resolução e uma resposta do nosso coração em atender a esse chamado de estar com Cristo. Às vezes, falei isso também, na oração, meus irmãos, a única coisa que importa não é o que dizemos, é a presença na qual nós estamos. E às vezes nós não vamos ter palavra nenhuma. Você já deve ter tido essa experiência, onde todas as suas palavras foram vertidas em lágrimas. E tudo que você tinha para dizer diante de Deus era em gemidos. Não havia nenhuma declaração bonita, nenhum salmo declamado, havia apenas uma alma rasgada diante de Deus, dizendo: Senhor, esse é o teu filho, e eu vim para ficar diante da tua presença e desfrutar desta comunhão preciosa. Mas nós confundimos a oração e transformamos a oração em algo muito superficial, quando não dizer mercantilista. Nós usamos a oração como uma moeda para a obtenção de algum benefício divino. Usamos da oração como quem usa uma lâmpada para acessar um gênio poderoso que vai dizer assim: pois bem, meu amo, o que você quer que eu te faça? Todas as vezes que fazemos isso, nós roubamos e desprezamos o significado real da oração. Muito obrigado, meu irmão. Desprezamos. Porque a oração é mais que isso, meu irmão. A oração é o encontro do coração dos filhos com o coração do Pai. E eu queria, nessa manhã, focar não na primeira petição, mas na declaração introdutória à oração
do Pai Nosso. Ele diz, portanto, vocês vão orar assim, né? Pai Nosso que estais nos céus. Somente até aí. Algumas coisas que eu preciso considerar. A primeira delas, se você observar, o orareis, versículo 7, e orando, versículo 5, quando orardes, versículo 6, quando orares, já pressupõe uma verdade, a verdade de que discípulos oram. Jesus não está dizendo assim, olha, se vocês pensarem em orar, ou quando vocês acharem por necessário a oração, Jesus não coloca a oração facultada como opção, onde a gente pode ou não abraçá-la como exercício de fé. Jesus estabelece a oração já como uma condição do discípulo. Quando você orar, em estando orando, Jesus já parte do princípio, ele pressupõe que discípulos oram. Afinal de contas, nós somos discípulos de Jesus, o mestre da oração. O evangelista Lucas, mais do que qualquer outro, registrou as dezenas de vezes que Jesus reservava-se solitariamente para orar e buscar a Deus. Ele fez isso no início do seu ministério, no ato do seu batismo, antes de escolher os discípulos, algumas vezes retirando-se do colegiado de discípulos para ficar sozinho com o Pai. Ele orou no Getsêmani, ele orou na cruz, e a vida de Jesus e o ministério de Jesus foi marcado pela oração. E se nós somos discípulos do Deus que ora, se somos discípulos daquele que orou durante toda a sua vida e durante todo o seu ministério, nós não podemos presumir outra coisa, senão que discípulos oram. Ele não está dizendo assim, olha gente, é uma matéria nova, estou ensinando para vocês aqui, olha, vocês já ouviram falar de oração? Pois bem, não, ele está partindo já do princípio e do pressuposto de que discípulos oram. Se você é discípulo de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, a oração precisa estar na minha agenda, faz parte da minha pauta de discípulo a oração. E todas as vezes que eu não oro, eu estou deixando de imitar o meu mestre. Quando orares, ao orares, discípulos oram. Uma segunda situação que eu gostaria de destacar aqui, e eu mencionei há pouco, é que a oração é algo aprendível. Do mesmo jeito que a gente aprende, por exemplo, quando vai para o seminário, ferramentas que nos ajudam a pregar, e a gente aprende um pouquinho de hermenêutica, exegese, homilética, a própria ciência da comunicação, da oratória e coisas dessa natureza, e nada disso desacraliza o exercício da pregação. Veja, eu não estou aqui dizendo assim, eu apenas orei dizendo, Senhor, traz todo o texto à minha mente, todas as técnicas. Não, isso também passou pelo exercício do estudo. E eu sei que você faz a mesma coisa, quando você lê a sua Bíblia, você parte também de princípios de interpretação. Na verdade, é importante que assim o seja, para chegarmos a conclusões mais próximas daquilo que é o que Deus revelou para nós. Se isso é verdade em relação à pregação, e se o uso de ferramentas, e se o aprender a pregar, não desacraliza o próprio exercício da pregação, é importante que entendamos que o aprender a orar, não desacraliza o exercício da oração. Nós precisamos aprender a orar. Há um pastor que em muitos aspectos não é referência, mas citá-lo se faz necessário nesse momento. Ele já mudou o nome de Paul Yang-Shu para David Yang-Shu, ou agora Paul David Yang-Shu. É um coreano que ficou conhecido nos anos 90 por falar muito sobre oração e avivamento. Ele escreveu um livreto pela editora Betânia chamado Oração, a Chave do Avivamento. E é interessante como aquele coreano levava a oração a sério. Eu lembro de ler algumas palavras daquele homem registradas no seu livro, onde ele dizia o seguinte: todas as vezes que ele tinha uma agenda muito conturbada na semana, e se no dia seguinte, por exemplo, ele tivesse que ser prejudicado no seu exercício de oração, ele preferia abrir mão daquela agenda noturna do dia anterior, para que no dia seguinte ele não fosse furtado e assaltado daquele momento mais precioso, que era o momento com Deus. Por exemplo, eu tenho uma festa que vai terminar muito tarde na sexta-feira.
ele dizia, eu prefiro sair mais cedo, ou mesmo nem ir para aquela festa, para que aquilo não comprometa o meu tempo com o Senhor no sábado de oração. E assim sucessivamente, aquele homem levava a oração muito a sério, louvado seja Deus por isso. Mas algo que ele ensinava, e que está disponível no YouTube, se você souber fazer bom uso, talvez seja interessante. Ele disse que começou a orar com base nos elementos do tabernáculo. E cada parte do tabernáculo conduzia ele, em alguma medida, sobre tópicos da oração. E eu me refiro a coisas óbvias, como, por exemplo, a louvor, confissão, adoração, intercessão e coisas dessa natureza. E aí ele tinha uma estrutura que ele ia seguindo com base no tabernáculo, e ele disse assim, é impossível você orar seguindo esses elementos que são básicos e você não gastar pelo menos 1 hora de oração. Eu fiquei intrigado quando recebi aquela informação e disse assim, eu preciso colocar isso em teste. Peguei aquele modelo de oração e falei assim, agora eu vou orar com base nesse modelo. E era impressionante como era impossível terminar aquela sessão de oração sem que eu estivesse pelo menos 1 hora orando com o Senhor. Fui além, peguei um grupo de jovens da igreja, nós tínhamos uma sala de oração, e aí eu apresentei para eles o modelo do tabernáculo de oração, e disse assim, agora nós vamos orar. Entreguei aquele modelo para cada um deles, e depois eu pedi feedback, e assim da mesma maneira acontecia. Os jovens estavam começando a passar 1 hora de oração. Eu lembro de um jovem que hoje é pastor, ele me procurou e falou, pastor, eu estou conseguindo orar por 1 hora, mas qual era o mistério? Nenhum. Era que tinha um roteiro, existia um mapa que ajudava você a melhor orar. As palavras eram as suas, os modelos de oração são aqueles que aparecem em toda a Escritura. A questão é que havia algo roteirizado para onde você deveria ir na sua oração. De modo que você adorava, exaltava, louvava, intercedia, se derramava diante da presença de Deus, reconhecia Cristo e coisas dessa natureza. E eu aprendo com Jesus que orar é algo que a gente aprende. E a gente aprende com Jesus, obviamente, mas é algo que a gente aprende. Citando mais uma vez Paul Washer, ele disse, vários pastores jovens me procuram, dizendo assim, pastor, me ensine a pregar. E ele disse, isso enche o meu coração de grande lamento, porque o meu desejo seria que os jovens me procurassem e dissessem assim, pastor, me ensine a orar. Porque nós somos muito mais poderosos quando estamos de joelhos do que quando estamos de pé. Pode ter certeza disso. O poder da igreja não está nela mesma. O poder da igreja está nos seus joelhos quando se dobram diante do Deus Todo-Poderoso. E diante desse Deus, dobrados e curvados e prostrados, nós somos um exército poderosíssimo para cumprir os seus propósitos. Mas não longe dele, não distante dele. Ele disse, quando vocês forem orar, aprendam a fazer o seguinte. Lembrem-se de que vocês estão diante do Deus Pai. Charles Spurgeon, em certa ocasião, disse que essa oração começa onde toda verdadeira oração deveria começar, com o espírito de adoção, lembrando quem somos em Cristo Jesus. Isso é fantástico. Eu não estou me apresentando naquela condição, vassalo, suzerano, apenas servo Senhor, servo Rei. É para além disso. Quando eu abro os portões da minha alma, e quando recorro à presença de Deus por meio da oração, eu estou me identificando com Ele na relação pai e filho. O Espírito de Deus habita em nós e clama, Abba. O apóstolo Paulo diz que nós recebemos por adoção esse Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso traz sobre nós uma leveza quanto ao ambiente da oração. Quando a gente se apresenta diante de um suzerano, de um todo-poderoso, como Deus é, geralmente nós ficamos sem saber nem o que falar, as palavras fogem, nós não podemos cometer nenhum descuido, afinal de contas, aquele poderoso rei pode apontar para nós o seu cetro e mandar que sejamos presos e destruídos. E então o medo se apodera, falar diante de gente grande é sempre algo muito perigoso.
Mas Jesus ambienta a oração nessa relação filiativa, onde nós somos filhos e podemos chegar para o nosso Pai e derramar o nosso coração diante dEle. E esbravejar as nossas dores profundas e trazer diante da sua presença aquilo que nos é mais íntimo e peculiar, sabendo que como nosso Pai, Ele haverá de nos ouvir, não lançando em nosso rosto, não nos improperando, não lançando em nossa face como vergonha, mas acolhendo as nossas orações e dizendo assim: fala mais, filho, conta mais, filho, diz para mim como é que está o teu coração hoje, conta para mim o que é que está apertando a tua alma, compartilha comigo as tuas alegrias e celebrações. Vem, filho, conta mais um pouco, diz mais um pouco, como é que você está, como é que está essa semana? E então, totalmente desarmados, nós dizemos: Pai, mais uma vez estou aqui, Senhor, para derramar a minha alma e desfrutar da bênção de ser ouvido por Ti. Aquele Pai que nos conhece, que nos sonda e que nos ama perfeitamente. E que não vai se impressionar quando nós estivermos também todos mimizados diante dEle, cheio de dedo. Deus não vai se impressionar com isso. Ele não vai ficar ferido quando ouvir o filho muitas vezes gritando e resmungando. Ele é um bom Pai, que resolveu manter relação conosco, por meio do privilégio da oração. Portanto, quando você for orar, meu irmão, não se despoje dessa condição maravilhosa de que você é filho. A oração é um lembrete diário de que nós somos filhos de Deus. A oração reafirma essa identidade com frequência. Não somos mais inimigos, não somos apenas servos distantes, somos os seus filhos amados, em quem por meio de Cristo Ele se compraz. Você é filho. Desenvolva o privilégio dessa adoção por meio da oração. Autentique esse privilégio orando. Reafirme este privilégio buscando a Deus pela oração, porque a oração é o privilégio dos filhos de Deus. Deixa eu dizer algo em cima disso ainda. A oração não é para aqueles que não são filhos, no sentido de que, se você não é filho de Deus, e apenas criatura sua, apenas parte deste universo criado, desta ordem material, eu queria dizer com muita sinceridade para você: a oração não é para você. Você não deveria ousar e se atrever a chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai, sem que você antes tenha recebido o seu próprio filho. Porque a Bíblia diz que esse direito e esse privilégio é conferido tão somente àqueles que recebem o direito de serem feitos em Cristo, filhos de Deus. Logo, se você não está em Cristo, você não deveria nem se atrever a chamar Deus de Pai. Seria uma usurpação de direito. O direito de filho é tão somente daqueles que foram abraçados pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. Mas, meu irmão, se você está em Cristo, se Cristo é o teu Senhor, se Cristo é o teu Salvador, se você foi adotado na família de Deus, por outro lado, não se furte do privilégio de orar. Escancare a sua alma, derrame o seu coração diante de Deus e diga assim: estou eu aqui de novo, Senhor. Estou eu aqui de novo, nos teus braços, querendo desfrutar do prazer da tua comunhão. Mas perceba que o texto não diz Pai meu. Essa oração, ela não foi formulada para ser praticada apenas na privacidade da minha espiritualidade. Você percebe que Jesus diz assim: quando vocês forem orar, lembrem-se, Pai nosso. Significando, meus irmãos, que o exercício da oração deveria ser também uma prática comunal. Nos lembra não apenas de que somos filhos de Deus, mas de que pertencemos a uma família da fé. Onde a nossa oração não deve ser apenas sobre nós, mas sobre também os nossos irmãos, que comungam do mesmo Pai. A oração é um lembrete de que nós não somos igreja sozinhos. A oração nos coloca naquele lugar em que nós fazemos parte de algo e não somos algo em nós mesmos.
A oração é aquela recordação contínua de que o Pai não é só meu, o Pai é dele também, e o Pai é daquele outro também, porque o Pai é nosso, o Pai se compartilha com outros, e eu preciso entender que ser cristão não é apenas estar em Cristo, mas é em Cristo estar também ligado ao meu irmão. O apóstolo Paulo fala muito de mandamentos recíprocos, e ele ensina muitas coisas sobre em Cristo uns com os outros, em Cristo uns com os outros, em Cristo uns com os outros, vertical e horizontal. Isso se aplica na oração. Quando o Senhor Jesus está ensinando que o Pai é nosso, Ele está dizendo, opa, lembra, quando você for orar, não apenas apresente as suas alegrias, as suas petições, as suas necessidades diante do Pai, mas lembre do outro. Apresente a necessidade do outro, a dor do outro, sofra com o outro. A Bíblia diz, se algum irmão estiver sofrendo, chore e ore com ele. Porque o Pai não é seu, o Pai é nosso. A fé cristã não é uma fé individualista, egoísta, ensimesmada. A fé cristã é uma fé nossa, é comungada, é dividida, é partilhada. É gente que senta na mesa com gente, que divide o coração, as celebrações e as dores. A oração nos lembra que nós fazemos parte de uma família. E como é bom, talvez, olharmos para o outro e dizer assim, ô filho do mesmo pai, poderia orar por você, orar com você. Tem algo na sua vida que você quer compartilhar para que eu divida com o nosso Pai. Mas todas as vezes que eu acho que o Pai é meu, eu entro naquela síndrome judaica. Porque o judaísmo, ele sempre foi uma grande redoma de fé, onde dizia assim, Deus é meu e não deles. Deus é meu e eu não divido Ele com ninguém. Deus é meu e eu digo como Ele funciona, quem Ele abençoa. Jesus diz assim, não, Ele é nosso. E Ele quer ser compartilhado com outros. E a oração, lembrei-te, de que não apenas temos um Pai, que fomos adotados como filhos, mas de que também temos uma família, que temos irmãos, com quem devemos dividir as nossas alegrias e fardos na caminhada. Mas o texto encerra dizendo que esse Pai que é nosso, Ele está nos céus. Se por um lado a palavra pates, poderia ter sido Abba, mas não é pates, esse Pai, essa paternidade, apresenta-se no texto e nos convida a um nível de familiaridade, de intimidade, de comunhão. A gente precisa tomar um cuidado. Apesar de Deus ser o nosso Pai e de Jesus abrir para nós um caminho pela adoção, Ele não é o nosso igual. Então nós não podemos cantar dizendo, oi Jesus, e aê Jesus, porque ainda que Ele seja um Pai, Ele é o Pai soberano. Ele é o Rei de todas as coisas. E Ele é digno também da nossa reverência e do nosso temor. Porque Ele está nos céus. Mesmo estando em nós pelo Espírito, nós precisamos lembrar com quem nós estamos falando. E aí é um misto de intimidade com reverência. Mas não é exatamente isso, assim que nós queremos que os nossos filhos nos tratem. Eu quero que o meu filho seja alguém muito próximo da minha intimidade. Que ele me conheça e que eu o conheça. Que ele possa falar comigo sem muitos dedos e muitos milindres. Mas eu quero que ele lembre quem eu sou. E todas as vezes que ele passa do limite, eu falo, opa, eu não sou como um dos seus amigos, eu sou o seu pai. Se isso é verdade nas nossas relações tão pequenas, isso também deve ser lembrado em relação à nossa relação com Deus. Ele não é o nosso igual. Portanto, na oração, não se esqueça diante de quem você está. Ele é o seu Pai, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que mora em nós, mas que também está assentado nas alturas, diante de quem o profeta Isaías esteve dizendo, ai de mim. Diante de quem Isaías contemplou anjos declarando a sua glória, majestade e santidade. É diante desse Deus que nós estamos. Portanto, tomemos cuidado, porque sempre que nos colocamos na presença de Deus, que é o nosso Pai, nós estamos pisando em terra santa e precisamos tirar a sandália dos nossos pés. Deus não é o seu igual. Não ache que Ele pode ser tratado como seu colega maneiro da escola. Ele é Deus.
e ainda que Ele seja o seu Pai, Ele exige que nós nos portemos numa relação de profunda humildade diante dEle, lembrando quem Ele é. Mas lembrar também que Ele está nos céus e que Ele é todo-poderoso, traz grande consolo a nós, porque lembramos que o endereço das nossas orações, o Senhor nosso Deus, aquele diante de quem nós fazemos as nossas preces e apontamos como destinatário final, Ele é aquele que está acima de tudo. Meu irmão, você pode apresentar diante dEle todas as suas inquietações, porque Ele está acima. E de cima Ele governa, de cima Ele vê, de cima Ele se sobrepuja sobre tudo e sobre todos. Lembrar que nós estamos diante de um Deus altíssimo deve trazer também temor, reverência, mas também grande conforto e esperança ao nosso coração, porque não importa o que apresentemos diante dEle, Ele sempre estará acima. Se eu apresento enfermidade diante dEle, Ele estará acima das minhas enfermidades. As minhas lutas, Ele estará acima das minhas lutas. Os meus percalços, as lutas que eu enfrento e as crises na minha alma, Ele está acima de todas essas coisas, porque Ele é o Deus que está no trono, Ele está nos céus, de onde Ele preside até mesmo os dilúvios, e de onde Ele governa soberanamente todas as coisas. Eu posso apresentar-me diante dEle, sabendo que Ele está acima. Ele é exaltado sobremaneira, e diante deste Deus tudo se encontra debaixo, tudo está debaixo dos seus pés, debaixo do seu governo, debaixo da sua vontade. Ele está nos céus. Que privilégio é a oração, que privilégio é acessar a face e a presença deste Deus, que ao mesmo tempo é o nosso Pai, mas também está nos céus e Ele é todo poderoso. 1 Reis 8:27 diz que o céu dos céus não podem conter a Deus. Ele, por meio do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 1, diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Quando você estiver diante de Deus, lembre-se diante de quem você está. Ele é muito grande. Os céus não podem contê-lo, nem a terra cabe a esse Deus. Portanto, não há nada impossível, difícil, demasiadamente difícil demais para Ele. Recorra ao seu Pai e ao seu Deus por meio da oração. Vamos orar mais uma vez. Coloque-se diante do Senhor.